2 de novembro de 1959. Era por volta do meio-dia e no céu apareciam dois objetos não identificados. Évora, aqui, em Portugal. O meu nome é Marcos Santos e vocês são muito bem-vindos ao Contactos Imediatos aqui no Paranormal Tuga. Este caso até foi alvo de investigação por parte de cientistas, foi levado dos filamentos ao cabelo de anjo para ser analisado em laboratório, mas infelizmente parece que essa amostra foi perdida num incêndio. Até hoje permanece um mistério do que é que se passou na cidade de Évora após o aparecimento de dois discos voadores ou objetos não identificados na cidade de Évora. Vamos então à reportagem. Évora, 2 de novembro de 1959. Hora aproximada, meio-dia. Dois objetos estranhos são observados a sobrevoar a cidade. Após a sua passagem, muitos évorenses testemunham um fenómeno insólito e inexplicável. A queda de filamentos brancos que, devido à sua textura, a mítica popular apelida de cabelos de anjo. Haveria alguma relação entre a observação dos objetos voadores não identificados e a posterior queda de filamentos? Que perturbante mistério estaria encoberto no emaranhado desses cabelos de anjo? O caso de Évora, nos finais da década de 50, protagonizou um dos casos mais intrigantes e, quiçá, mais bizarros no âmbito da fenomenologia aérea não identificada em Portugal. Para além da presença de um objeto aéreo não identificado em pleno meio-dia, local, a presença maciça de uma massa imensa de filamentos brancos que caíram sobre a cidade veio trazer um novo cambiante a este tipo de ocorrência. Sobre esta ocorrência, o professor Joaquim Guedes do Amaral, à data diretor da Escola Industrial e Comercial de Évora, que presenciou todos estes fenómenos insólitos, escreveu um relatório que ficou oculto durante quase 20 anos. Que segredo inquietante guardaria esse relatório? Para percebermos melhor todos os acontecimentos que levaram à sua elaboração, vamos recuar no tempo, até ao dia 2 de novembro de 1959. Aquele dia estava magnífico. No céu não havia uma única nuvem e a visibilidade era excelente. Perto do meio-dia, o professor Amaral foi informado de que um objeto estranho estaria a sobrevoar a cidade. O professor dirigiu-se imediatamente ao pátio da escola. Aí, observou que no céu pairava um objeto redondo, de cor azul clara, que se deslocava lentamente deste para oeste. O professor Amaral voltou rapidamente ao seu gabinete, onde montou um telescópio com o qual focou o estranho objeto. Era um misterioso corpo elíptico que parecia aumentar e diminuir de tamanho e que tanto acelerava a velocidades fantásticas como logo de seguida parava bruscamente no ar. Cerca do meio-dia e meia, apareceu um outro objeto voador não identificado, cuja silhueta se destacou no azul do céu. O novo objeto parecia ter um tamanho colossal e dava a estranha sensação de possuir um movimento ondulatório, semelhante ao de certas espécies marinhas que habitam nas grandes profundezas oceânicas.
Pouco tempo depois, os dois objetos ganharam rapidamente altura e desapareceram, como se tivessem sido apagados do céu. Os presentes no pátio da escola viram então estupefactos como, de grande altitude e verticalmente, caíam do céu numerosos filamentos de cor esbranquiçada, que formavam pequenos emaranhados e que popularmente ficaram conhecidos pelo nome de cabelos de anjo. Mas a queda destes estranhos filamentos não ocorreu só em Évora. Horas antes, o mesmo fenómeno teria sido observado a mais de 100 de quilómetros, sobre a base aérea militar de Sintra, onde o piloto Conceição e Silva, que mais tarde viria a ser chefe do Estado-Maior da Força Aérea, se preparava para efetuar um habitual voo de treino. No dia 2 de novembro de 1959, estava eu com os meus camaradas pilotos na base de Sintra. Na placa estava um dia de sol maravilhoso, frio, muito frio, às 8 da manhã. Estávamos à espera de ir fazer os nossos voos. E a certa altura começam a cair uns filamentos do céu que pareciam teias de aranha. A gente achou aquilo muito esquisito, não há aranhas no céu, pelo menos que eu saiba, não é? E esses filamentos caíam-nos nas mãos e com o calor das mãos começavam-se a derreter, desapareciam. A gente achou aquilo esquisito, comentou e tal, o que será isto, o que não será e tal, mas entretanto fomos fazer os nossos voos e nunca mais nos lembrámos disso. Mas enquanto em Sintra a queda de filamentos só durou alguns minutos, em Évora continuaram a cair durante quase 4 horas, cobrindo os telhados da escola e das casas de toda a cidade. Tal facto permitiu que alunos, professores e demais habitantes da cidade apanhassem aquela substância pegajosa, semelhante a novelos de finas teias de aranha. O professor Amaral também recolheu alguns desses filamentos, com os quais preparou algumas lamelas para os submeter a uma análise mais profunda. E qual não foi o seu espanto quando, ao observá-las ao microscópio, viu algo de incrível, algo que nunca tinha imaginado encontrar e que iria mudar a sua vida para sempre. Envolto naqueles filamentos estava um minúsculo e estranho ser. Tinha pouco mais de 4 milímetros de comprimento e era formado por um núcleo central de onde saíam 10 tentáculos, envolvidos por uma substância gelatinosa, transparente e ligeiramente amarelada. Por coincidência, o professor Amaral era amigo do pai do ex-piloto Conceição e Silva, o comandante Eugênio da Conceição e Silva, professor da Escola Naval e membro da Sociedade Astronómica Francesa. Ainda incrédulo com a sua descoberta, o professor Amaral foi então pedir-lhe uma opinião. O Dr. Amaral era visita de casa do meu pai, ia lá frequentemente a discutir com ele assuntos de astronomia, etc. E lembro-me perfeitamente de, nessa ocasião, ter ido lá com as tais lamelas, terem feito a observação microscópica, de terem feito a análise espectroscópica, que não deu nada, que, digamos, como é que eu dizer, conhecido na Terra, tinha a risca de sódio, que é comum, mas não havia mais nada que pudesse identificar aquilo com qualquer coisa pertencente à nossa biologia. Aquilo tinha vida, parecia ter vida, porque quando se carregava na lamela, aquilo tinha movimentos, encolhia e fazia uma espécie de movimentos de reação à pressão. De facto, toda a gente achou aquilo muito esquisito, mas ninguém sabia o que aquilo era e a coisa ficou por ali. Entretanto, de forma a descobrir a verdadeira natureza daquele pequeno ser, o professor Amaral continuou com as suas investigações e contactou alguns especialistas que formularam diferentes hipóteses para a sua descoberta. Os únicos animais que me parecem semelhantes a este ser são os do tipo dos celenterados. Confesso, contudo, nada conhecer na biologia que me permita classificá-lo. Apenas posso afirmar que é um ser. Nada posso dizer sobre a sua natureza, pois desconheço qualquer coisa igual na biologia. Isto é um animal e, por consequência, fora da minha especialidade. No entanto, a maioria destes pareceres não foram assinados pelos responsáveis, que posteriormente não os quiseram assumir publicamente. Este facto acabou por gerar alguma polémica no meio científico, bem como algum descrédito à idoneidade do professor Amaral.
A insólita descoberta acabou por transformar a vida do professor num verdadeiro calvário. O seu interesse científico pelo desconhecido e as suas fortes convicções encontraram assim uma barreira na sociedade conservadora daquela época. Face a tantos dissabores, o professor Amaral decidiu então entregar o pequeno ser à custódia da Faculdade de Ciências de Lisboa, onde pensou que iria ser finalmente descoberta a sua verdadeira natureza. Mas, inesperadamente, em 1978, ocorreu um terrível incêndio nessa mesma faculdade que fez desaparecer aquela preciosa amostra, apagando-se assim qualquer nova possibilidade de análise da apelidada criatura d'Évora. Vinte anos depois, este caso chegou ao conhecimento dos elementos do CEAFI, agora denominado de STEC, Centro Transdisciplinar de Estudos da Consciência. Nós tivemos conhecimento do caso através de um recorte que até tenho aqui comigo, publicado no Jornal de Évora, o Diário Ilustrado, em 1960. Um disco voador largou sobre Évora seres microscópicos e desconhecidos. A Faculdade de Ciências não consegue identificar o habitante do espaço. A nossa investigação fez-se 20 anos depois, portanto em 1979. Fomos ao local, à Escola Preparatória Andrade Rezende, que outrora tinha sido a escola técnica mais conhecida por Escola Industrial e Comercial de Évora. Então, fomos falar com as pessoas que conseguimos falar e que ainda lá estavam, que tinham observado a queda dos filamentos. Foram a Évora, entraram em contacto com o autor do relatório, cuja cópia tenho aqui comigo, e de forma muito relutante, porque todo este caso tinha trazido muitos dissabores, ele condescendeu em que se fizessem cópias quer das fotografias, quer do relatório que ele tinha produzido. E o que este relatório descreve é a observação do que em princípio parecia ser um objeto de forma lenticular que passou sobre a cidade de Évora, que foi observado pelo autor do relatório e por mais alguns colegas através de um telescópio. No dia 2 de novembro de 1959, sobrevoaram a cidade de Évora 2 ou mais objetos aéreos não identificados que pareciam deslocar-se a grande altitude e possuir consideráveis dimensões. Tais objetos, quer pela sua forma, quer pelas caprichosas trajetórias dos seus movimentos, não poderiam confundir-se com aviões, balões-sondas ou quaisquer fenómenos astronómicos ou meteorológicos conhecidos. E após a sua passagem, e durante a sua passagem também, houve uma queda de filamentos que foram recolhidos na escola de Évora. Coincidindo com a passagem dos objetos aéreos não identificados, começaram a notar-se no céu, pouco depois de meio-dia, numerosos filamentos que caíam de grande altura e quase verticalmente. E será que havia alguma relação entre a observação dos objetos aéreos não identificados e a posterior queda de filamentos? Para o professor Amaral, é claro no seu espírito que havia uma relação causa e efeito, uma relação direta da passagem dos engenhos, estranhos engenhos, ele chamava-lhe discos voadores mesmo, e a queda dos filamentos. Entretanto, foi obtido um apoio oficial por parte das autoridades militares para a realização de uma investigação sobre o caso de Évora. Nós pedimos à Força Aérea Portuguesa, na pessoa então do chefe do Estado-Maior da Força Aérea Portuguesa, o general Lemos Ferreira, um inquérito à veracidade ou não dos factos ocorridos.
E ele chamou nessa altura ao seu gabinete na altura subalterno que tinha, que era o futuro general Conceição e Silva. E eu disse, não, o Dr. Amaral eu conhecia, era uma pessoa credível, era um homem interessado pelos assuntos de ciência, muito dedicado à astronomia, e o relatório dele, que eu na altura não conhecia, o relatório, mas mostraram na altura, o relatório dele parece-me ser equivaler precisamente àquilo que eu assisti, à parte que eu assisti, não é? Que foi o contato com o meu pai. Das minhas recordações acerca das visitas do Dr. Amaral à casa do meu pai, do seu interesse pelos assuntos astronómicos, da sua seriedade como pessoa, sou levado a concluir que o documento em questão é digno de todo o crédito. Portanto, ele foi uma testemunha, descreveu, passou a escrito, assinou, consta também das nossas recolhas que fizemos, e testemunhou a veracidade deste relatório. E foi averbado pela Força Aérea Portuguesa que, embora não enveredando por áreas científicas que não seriam da sua competência, nada tinha a obstar quanto à credibilidade dos factos e das testemunhas que compunham este relatório. Acerca da constatação de um fenómeno insólito que ocorreu na cidade de Évora em 2 de novembro de 1959, declara-se para os efeitos tidos por convenientes que a Força Aérea não tem conhecimento de quaisquer factos que a levem a pôr em dúvida quer a veracidade dos acontecimentos relatados, quer as idoneidades do autor do relatório e do CEAFI. Mas afinal, o que é que realmente seria aquele estranho ser microscópico encontrado entre os filamentos que caíram sobre a cidade de Évora em 1959? Nós não chegamos a qualquer conclusão quando 20 anos depois nos deslocámos ao local, porque o nosso intuito era o de receber os relatos, mesmo até em bruto, das observações que as pessoas tiveram e, portanto, não tratá-los de forma interpretativa. Mas mesmo sem conclusões, algumas teorias foram formuladas. Nós chegamos a pôr a hipótese, e tudo isto é o ramo das hipóteses, que poderiam haver colónias que sobreviveriam nas altas camadas da atmosfera, já em transição para o espaço, e que viriam a cair sob qualquer lugar da Terra por ação da gravidade normalmente. Há objeções a esse tipo de proposta, há a questão do calor e do frio, mas também há contrapartidas que se podem pôr, porque hoje sabemos que há bactérias que vivem a altíssimas pressões nos fundos marinhos, próximo de erupções vulcânicas com temperaturas de água a 300 graus. Descobriu-se há pouco tempo bactérias que transformam diretamente a luz solar em energia. Portanto, é uma hipótese que no maravilhoso mundo da vida não é de descartar na totalidade. Outros autores sustentam que não seria bem da ordem do reino animal, mas sim do reino vegetal. Quer pela sua constituição, por alguns parâmetros que o relatório contém, ou também é uma hipótese viável. Outros descartam essa hipótese porque a reação seria demasiadamente rápida ao suster a lamela para ser uma entidade do ramo vegetal. Poder-se-á contrapor que a drosera, a planta carnívora, também tem uma reação rápida ao fechar a mosca ou outro inseto que caia nas suas garras. E à luz da ciência atual, o que terá a dizer o professor Dr. Carlos Azevedo, a quem o STEC pediu em 1980 um parecer científico sobre este caso? Da análise que fiz às fotografias, eu verifiquei que essa estrutura, ou micro-organismo, como era chamado, ou organismo desconhecido também, como foi citado, era constituído por um corpo com 10 braços, isto é, um corpo decarradial, semelhante a uma estrela do mar. As fotografias não mostravam esse corpo com qualquer tipo de organização celular. Não vi nenhuma estrutura que pudesse sugerir que se trataria de um organismo unicelular. E hoje, decorridos quase 50 anos, voltando a reler aquilo que escrevi,
eu volto a afirmar, poderia ter sido um organismo se eventualmente tivesse sido bem preparado. A verdadeira natureza do estranho ser de Évora nunca foi descoberta. E como o próprio professor Amaral referiu no seu relatório, o problema ficará tão insolúvel como até aí. O mistério permanecerá tão denso e impenetrável como anteriormente. Como vimos, o caso de Évora apresenta nuances importantes e significativas que, naturalmente, suscitaram o interesse, ainda que muito discreto, como vimos, com vários incidentes de percurso, por parte dos nossos investigadores, particularmente da Faculdade de Ciências de Lisboa. Mas, de facto, o que podemos retirar deste caso é a sua analogia com outras quedas semelhantes do mesmo tipo de material, de filamentos esbranquiçados, que, por exemplo, ocorreu várias vezes em Fátima e que coloca, de facto, algumas interrogações fundamentais relativamente a este tipo de material. O que fica das análises dos biólogos, enfim, dos parceiros da zoologia, dos parceiros científicos em geral, é, de facto, também um grande ponto de interrogação. O que me parece importante, de facto, é todo o processo, todo o investimento que foi feito na época, apesar das condições difíceis, enfim, de algum secretismo, de algum temor, de algum receio no meio científico, mas que, felizmente, acabaram por ser passíveis de análise, embora tardiamente e, infelizmente, sem acesso direto ao principal, digamos, protagonista deste caso, o pequeno e estranho ser microscópico.